Sejam bem-vindos a mais um podcast, o Momento da Virada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou aqui com um profissional incrível, um grande amigo. Para mim é uma honra ele ter aceitado esse convite. O André Oliveira é gerente de negócios da Sociedade Brasileira de Coaching. Ele é mentor também, né? De mais de 300 unidades de franquia. Gestor comercial há mais de 17 anos em grandes corporações, sendo responsável por uma grande ascensão em vários negócios, né, com o objetivo de expansão. Então, estou muito feliz de trazer e poder trazer ele aqui para poder falar com vocês, para contar um pouquinho da história dele, que é muito interessante, para que vocês entendam que tudo é possível, né, se você realmente tem foco, tem resiliência, sabe o que quer. Então, seja muito bem-vindo, André. Obrigada por ter recebido e aceitado esse convite, né? Eu que agradeço, Fê. Muito obrigado. É uma honra de verdade, né? Receber um convite seu, poder estar aqui, trazer um pouquinho de história, né? Porque a nossa vida ela é uma história, né? A gente traçou planos, a gente executou ações, a gente fez um monte de coisas e transformou a gente numa história. A vida de qualquer ser humano daria um livro, né? Então, agradeço a audiência, a todo mundo que vai assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo agora, ou ouvindo esse podcast. Então, obrigado pelo convite, Fê. Tamo junto. Nossa, eu estou muito animada, porque, além de tudo, né, é muito gostoso esse bate-papo. A gente sempre que se encontra, tem muita coisa interessante para trocar. Então, eu costumo dizer aqui que eu faço esse trabalho de forma extremamente genuína mesmo. Eu quero ajudar as pessoas a terem informação de qualidade, a terem acesso a pessoas muito interessantes. E por que eu chamo de interessante, né, André? São pessoas que realmente têm resultados nas suas vidas. Porque a gente está vivendo uma era de pessoas que falam sobre coisas que nunca viveram. Isso é muito perigoso. Porque se você não viveu, você não viveu também as adversidades. E se você não viveu as adversidades, é Uhum. complicado você aconselhar as pessoas a fazerem. Então, eu me preocupo muito com o tipo de convidado que vem aqui, se essa pessoa realmente tem uma história, tem um legado, teve resultados e teve realmente dificuldades que pode aqui compartilhar com a Uhum. gente. Então, eu Com queria certeza. começar perguntando para você, qual que é a sua formação, o que você fazia, o que você fazia se dedicar à sua área atual? Me conta um pouquinho sobre isso, André. Legal. Isso que você falou tem um fundamento muito grande, Fê, porque é o seguinte, a gente precisa de histórias, mas histórias reais, né? Não fake. E a gente vive a era do fake news, né? Então não transforma a sua história numa história fake. Traz a sua história real, isso inspira as pessoas, né? Bom, eu sou formado em tecnologia e gestão comercial, tenho outras especialidades como business coaching, coaching life. Teve um momento que eu fui, inclusive, técnico em transações imobiliárias, né? Foi uma etapa da minha trajetória profissional. Mas antes de fazer o que eu fazia aqui, eu atuei por quase 15 anos na área comercial. Né? Então, somados a essa aqui, já está quase para 20 anos aí na pegada comercial, no veio de vendas. Né? Sempre foi esse meu foco, nunca tive outro objetivo a não ser trabalhar o comercial. Então, me desenvolvi muito nessa área, passei por vários segmentos ao longo desses anos, né? Mercado têxtil, automotivo, imobiliário, franquias, coaching, né? E hoje chegamos até aqui, né? Até esse bate-papo que a gente está tendo a oportunidade de ter hoje. Então, eu acho que mais do que contar historinhas, né? A gente tem que pensar o seguinte: não é historinhas para criança dormir. Historinhas para criança dormir a gente inventa, a gente, né? A floresta encantada, os pássaros, né? Tudo mais. Mas quando a gente fala de negócios, a gente tem que pensar em histórias reais, daqueles que vivenciaram, sentiram na pele o que foi passar por aquele desafio, superou aquele desafio, se tornou uma pessoa melhor e hoje está tendo mais resultados do que tinha antes. Então, no mundo dos negócios, é storytelling real, não fake. Nossa, com certeza, André, porque isso que faz, inclusive, ser sustentável, né? Sim, Então, o exatamente. fato de você ter vivenciado essas histórias e poder contar o que é real, o que você viveu, conecta as pessoas, ajuda as pessoas de forma genuína, né? Porque você passou por isso, e traz para as pessoas uma realidade, porque a gente está Sim, vivendo numa era que está muito fora da realidade.
né? Completamente. Isso é autenticidade, né? É autenticidade, exatamente. E aí eu queria saber de você, toda essa trajetória profissional que você contou aqui, que é muito incrível, eu queria saber, assim, aquele momento que você tomou aquela decisão importante ao rumo do seu crescimento, o momento da virada mesmo, sabe aquele momento de decisão que o seu destino é traçado? Qual foi o seu momento de Do decisão? divisor de águas, né? Aqui o mar se Divisor abriu. de águas, exatamente, Aqui o mar se abriu. exatamente. Eu tive que fazer alguma coisa. Top. Eu tive dois grandes momentos, que para mim foram os mais marcantes. A gente tem vários ao longo da vida, você tem vários momentos que marcam, né? Mas eu tive dois grandes, pensando do ponto de vista profissional, que foi o seguinte: o primeiro grande momento foi quando eu fui convidado a montar uma equipe de corretores premium no mercado imobiliário de uma rede de imobiliárias de elite. Eu sabia dos desafios, eu tinha certeza que seria um desafio do ponto de vista liderança, negócios, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista gerar engajamento e desenvolvimento e treinamento e competência. Eu sabia de todos os desafios e quando a gente olha para isso, se depara com esses desafios, ou você retrai e aí você se acua, né? Porque você fala, puta, vai se fuder que eu não vou fazer isso aqui. Segura. Ou você se motiva. Fala, que universo de Exatamente. oportunidade que eu tenho diante de mim, né? Que foi o meu caso. Então eu falei, eu vou encarar. Não preciso estar 100% preparado, como eu não estava 100% preparado, Nunca a gente mas tá, na não verdade, né? tá, mesmo que se tente, talvez você fique muito para trás, só se preparando, preparando, enquanto o pessoal está andando e está indo, né? Eu costumo dizer o seguinte: você pode até estar no caminho certo, mas se você ficar parado, você vai ser atropelado, porque a galera está acelerada, né? Então, foi o que Nossa, aconteceu comigo. adorei. É por aí. É tudo acelerado o Tem processo. hora que não é nem escolha, né, André? Ou você ou vai, Não, senão você vai ser ou vai atropelado, ou vai né? ser empurrado, né? Não tem Isso jeito, aí. alguém vai bater nas suas costas. É isso aí. É você pensar numa rodovia. Se você diminuir demais a velocidade, alguém vai piscar o farol para você, vai te empurrar para o lado e vai passar você. Isso é fato. Então, eu fui um desses que se motivou. Quando eu vi tudo isso, falei, putz, cara, é uma oportunidade ímpar, eu não posso perder. Planejei, avaliei os riscos, e mais do que avaliar os riscos, assumi os riscos, falei, é só meu. Meu, baseado nos efeitos colaterais que isso tem, porque isso impacta outras pessoas, né? A minha família, na época eu não tinha filhos, mas tinha esposa, né? E isso impacta o dia a dia dela. Então, na hora que você toma uma decisão dessa, você sabe que vai ter impacto. Então, medi tudo isso e falei, cara, vou para as cabeças e vamos para cima. E fui. Deu certo, me desenvolvi muito, foi uma maturidade incrível que eu pude desenvolver. Ganhei dinheiro, obviamente, porque nada é somente experiência e competências e habilidades, também tem que ter monetização, senão não adianta nada, né? Não Claro. foi um objetivo de vida lá atrás me tornar filantropo, mas quem sabe um dia, né? Mas hoje não, hoje eu preciso ganhar pelo que eu faço. E aí, o segundo grande momento foi quando esse mesmo projeto, eu olhei no espelho e falei, cara, estacionei, estacionei. Hum, Não estou vendo desenvolver nada mais em mim e no meu negócio. A equipe está montada, é aquele círculo vicioso, né, de contrata, demite, turnover alto, porque o mercado imobiliário é isso, e sai um e entra outro e treina, e sai um e entra outro e treina, e aí além de você prospectar cliente, você prospecta corretor, e vai, põe para dentro, sai, não sei. Esse bolo todo, e analisa contrato, faz contrato, né, parece uma coisa maravilhosa, e é maravilhosa porque tem grandes ganhos, mas eu sempre fui ligado à minha capacidade intelectual. Então chegou um momento que eu falei, cara, eu não aprendizado. desenvolvo mais. Não desenvolvo mais. Estacionei, parei aqui. Isso está me incomodando. Então eu acordava de manhã e falava para a esposa, falei, cara, não estou animado, eu não estou aprendendo nada todo dia. Passou uma semana, eu olhei para trás, o que, que eu aprendi? Nada. Então esse momento para mim foi assim, quase que depressivo, sabe? Falei, não estou me desenvolvendo, isso está me fazendo mal. Então chega, está na hora de mudar. Aí foi quando eu tomei a decisão de dar um passo para trás. Falei, vou abrir mão da gestão e vou para a linha de frente. Vou eu mesmo prospectar os clientes, vou eu fazer todo o operacional desse negócio. E de lá para cá, isso só foi assim crescendo, crescendo, crescendo. Então, larguei mão da gerência. E isso é um desafio para muitas pessoas, né? Tem um sentimento dentro da gente que é difícil a gente superá-lo. E é uma briga constante contra ele, que é o ego. Porque quando você atinge determinado patamar, retroagir é muito ruim. Pô, cheguei aqui, tô líder, tô bonitão, tô dono, né? Nossa.
Aí quando você fala, porra, para eu crescer eu preciso dar um passo para trás, vou abrir mão desse estilo de vida, vou abrir mão disso. É o ego, né, que subiu, cresce, não tem como não crescer, ele vai nascer em algum momento, você só não pode deixar ele dominar você. Eu fiz uma batalha interna contra isso, superei, e aí falei, agora vou adiante. De lá para cá foi tudo caminhando como eu planejei, como eu gostaria que fosse. Então aí eu entrei na empresa que eu atuo hoje, que é a SB Coaching, fui coordenar lá as redes de franquia, como eu faço, e de lá para cá minha aliada tem sido a ascensão. Qual foi o maior medo que você sentiu? Porque eu imagino assim, né? Realmente eu falo com esse público ou que está querendo montar o seu próprio negócio, ou está querendo crescer profissionalmente dentro da corporação onde ele escolheu, enfim, ou na carreira. E o ego frita a gente mesmo nesse momento, né? Fica dizendo para você ou que você não é capaz, ou que você está dando um passo errado, ou você construiu muita coisa até agora, você vai perder tudo que você construiu, ficam esses monstros ecoando. Então, me conta um pouquinho de quais eram os monstros que queriam te dominar naquela época de decisão. Sim, sempre tem. Não adianta a gente criar a ilusão de que não vai ter nenhuma barreira. A primeira barreira que você vai enfrentar é aqui dentro, né? Com os seus pensamentos e o seu sentimento. Essa é a primeira barreira que vai enfrentar. E o ego é isso, né? Ele causa esse problema em você, porque você fala, cara, puta, sempre. Eu fui educado a multiplicar e não a subtrair. Vou ter que subtrair. E a pandemia mostrou isso, né? Muitas pessoas tiveram que, de fato. E muitas se encontraram nessa subtração, Fê. Falou, puta, realmente não precisava de tudo aquilo, preciso de menos. Então, a gente foi educado a só multiplicar. Então, a gente tem que se desenvolver, de vez em quando também tem que subtrair. E a subtração pode gerar grandes multiplicações, né? Mas eu tive vários medos. Por exemplo, eu sempre tive como força, assim, maior de tudo, a prudência. Porque eu tenho muito dos meus pais, né? Então, sempre analisando muito que passo que eu ia dar, por onde eu ia pisar. Então, muito prudente, tomando muito cuidado. Mesmo, você vê, eu falei de uma grande virada que foi assumir os riscos. Aquilo ali, para mim, também foi uma chave do meu comportamento. Porque eu falei, puta, ou eu encaro ou eu vou continuar aqui com medo de fazer alguma coisa, porque eu tô prudente, não posso cometer falha, não posso errar, né? Enfim, então para mim essa foi uma briga também, né? Quebrar a prudência, né? Ser menos prudente e mais ousado, né? Porque o empresário ele precisa de ousadia, se ele não for ousado ele não empreende. Então eu precisei criar esse sentimento em mim de ousadia, né? De ir para cima mesmo, de forma agressiva, lógico, o agressivo no sentido positivo da coisa, né? Porque você também precisa ser agressivo nos negócios, senão você não se destaca. Então, essa foi uma briga constante, né? Além disso, Fê, eu não venho de família empreendedora, não venho de família universitária, então eu precisei tomar a decisão de ser muito disciplinado, e disciplina, a maioria acho que sabe, não tem a ver com fazer só o que gosta, né? Tem coisa que você não gosta mesmo, mas você vai ter que fazer, porque isso faz parte do conjunto de variáveis que vai te dar resultado. Ou você faz, ou você quebra uma variável dessa e aí o resultado não vem. Então eu tive que desenvolver disciplina e quebrar esse sentimento de, putz, vai dar certo. Um sentimento também que eu tive, e acho que a maioria tem, é o medo da rejeição, né? Da aprovação dos outros. Todo mundo em algum momento da vida vai ter esse sentimento. Pô, será que eu vou ser aprovado? Será que o que eu estou fazendo será aprovado pelos outros? Então também tive isso, né? Então esses medos eu tive que quebrar, brigar com eles e transformar isso em potencial humano, né? Falar com que olhar para o espelho e falar assim, cara, você é capaz de fazer tanta coisa, isso aí também dá para fazer. Então vai, faz e para de ficar só planejando, né? É a famosa planejação, né? Planeja entre ação imediata. Então foram essas batalhas internas aí, a gente sempre tem. Nossa, que delícia ouvir você, André. Realmente é uma aula. A gente aprende muito com essa troca. No final das contas, ser empreendedor não significa montar o seu próprio negócio, é um comportamento. Comportamental. É um estilo comportamental. Então, o empreendedor, por natureza, ele busca soluções inimagináveis para problemas impossíveis. Exatamente. O tempo inteiro. Seja na corporação de alguém, no CNPJ de alguém ou no seu próprio CNPJ. Exato. E é sempre uma conta entre dominar os monstros e acreditar em si. É sempre essa batalha constante.
E sempre. aí você me disse que porque você não teve um histórico, né, de pessoas Uhum. empreendedoras na família e também não teve essa questão acadêmica muito forte, teve Uhum. alguém de fora que te inspirou para que você pudesse ter esse combustível? Opa, isso aí eu adoro falar disso, porque é o seguinte, Fê, nem sempre a gente consegue mensurar quem nos ajudou, porque às vezes as ajudas não são diretas, né? Às vezes você não teve uma ajuda direta de alguém, alguém que veio, pegou na tua mão e foi com você, né, te mostrando o caminho. E aí você não sabe necessariamente, pô, mas quem me ajudou, né, indiretamente? Então avaliar as ajudas indiretas também é importante. E eu, de tempos em tempos, eu me pego pensando nisso. Bom, a principal delas, obviamente, são meus pais. Sem a educação que tive, mesmo não sendo empreendedores ou universitários, mas me deram a base que é a formação do meu caráter. Então, essa foi a ajuda fundamental para me tornar quem eu sou. Porque se não fosse isso, com certeza não teria ascensão no meu linguajar. Então, essa ajuda foi fundamental. Mas, obviamente, que a gente tem algumas pessoas que nos inspiram, né? Minha primeira inspiração, independente de religiosidade, é Jesus Cristo. Então, esse me inspira a levantar da cama, a fazer o que eu tenho que Baita fazer. mentor, né? É o melhor mentor, É o melhor principalmente no mentor. aspecto liderança, né? Para mim, o melhor líder que já viveu, né? Então, essa é a minha primeira inspiração, né? Como líder, como gestor, né? Jesus Cristo. Mas também tem algumas celebridades, né? Algumas figuras públicas, né? O Jorge Paulo Lemann, para mim, é uma inspiração, uma personalidade assim incrível. Tem dois aspectos nele que me chamam a atenção, que é a perspicácia e a astúcia. Oh, putz, esse cara é muito astuto. O que ele É. promove, as estratégias que ele usa para fazer networking, as parcerias que ele conecta para gerar os resultados que ele gera. Então, para mim, perspicácia e astúcia, esse cara é um exemplo para mim, uma inspiração. Outro grande nome é o próprio Abílio Diniz, né? O Abílio Diniz, para mim, tem duas palavras que chamam a atenção dele. Eu sempre resumo algumas coisas em palavras, né? Por exemplo, o Abílio Diniz, a questão de ousadia. Então, esse cara me inspira em questão de ousadia, porque ele é extremamente ousado no mundo dos negócios. Ele faz diversos movimentos estratégicos. Não tem um movimento dele que foi feito por impulso ou por emoção, né? É tudo estratégico. Então, um baita de um estrategista, no meu ponto de vista. Né? Além disso, outra coisa que me chama a atenção dele, que eu pesquiso muito sobre isso quando ele está, principalmente quando ele está em live, falando de negócio especificamente, é a sua agressividade. O cara é muito agressivo para negócios. Muito. Isso é por isso que ele é tão competitivo, né? A competitividade dele no mercado é altíssima porque ele é agressivo. Ele não trata negócio, ele faz o que ama, mas ele trata isso de maneira séria, né? Que é o que os principais empresários do nosso país, do mundo, agem assim, né? Faz o que gosta, o que ama, mas leva muito a sério, né? Isso traz foco. Então são pessoas que me inspiraram, fora amigos que estão sempre nos dando um suporte, um apoio, né? Agora tem um outro ponto importante nessa inspiração toda, que é assim, ó, dentro de casa eu tenho mais do que uma esposa, eu tenho uma parceira entusiasta, e isso é essencial para a gente chegar lá, né? Então, com certeza, isso contribui, é uma inspiração também. Caramba, André, realmente, eu estava conversando aqui, né, com o Gustavo sobre isso hoje, parece que você estava ouvindo a nossa conversa. Estou no Realmente, meu a foninho gente aí, está ó. muito conectado. Tudo isso faz realmente a gente ter ascensão, o apoio, né, da pessoa que a gente escolheu para a vida. Com certeza. Ter mentores, o Abílio realmente, eu tenho uma história muito interessante, né? Porque desde que eu me conheço por gente, eu li a biografia dele e mudou minha vida. A Legal. forma disciplinada que ele leva as coisas, como ele leva a Disciplina, sério as coisas que ele muito faz, sério. o quanto ele, a capacidade dele de levantar depois de ter sofrido uma baita de uma queda. Uhum, Então é uma uhum. pessoa que eu realmente também tenho muita admiração. Tem um Mas me conta discurso uma dele, coisa. inclusive, tem um Ah, discurso dele, inclusive, que ele fala o seguinte, que o mundo precisa de quem copia e de quem cria. E ele fala assim, ó, muitas das vezes, eu copio e faço melhor. Então, isso é inovação. sensacional, Isso é cara. inovação. Eu gostei. Eu também faço bastante isso. Não quer ficar inventando toda hora, né? Exatamente. E me diz uma coisa, assim, dentro da sua carreira profissional, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou aí na sua Uhum. trajetória? Bom,
como eu falei há pouco, a questão de não vir de uma família empreendedora, né, e universitária, isso colaborou muito, né, para que eu pudesse olhar adiante e falar assim, ó, ou eu faço o mesmo, ou se eu quiser ter ascensão, eu faço diferente, né? Então, o que que eu preciso fazer diferente? Primeiro, que tenho que fazer o que não fizeram, né? Tenho que tomar decisões que não tomaram. Então, isso para mim já foi um baita de um desafio, né? Então, se tornar uma pessoa determinada, disciplinada para alcançar grandes resultados é a primeira decisão que eu tive que tomar diante do cenário que eu vivia, né? Falei, pô, ou eu faço isso, ou eu serei mais um, né? Não que essas pessoas não tiveram sucesso o fato de não serem, né? Tiveram o sucesso que elas traçaram, né? Meu pai, minha mãe, todos eles. Né? Às vezes a gente fala, pô, ter sucesso não tem só um estilo de sucesso, tem um sucesso que você traçou para você mesmo. E se você chegou nele e está feliz, o importante é estar feliz. Por isso, ótimo. A mesma proporção de sucesso que eu traço não precisa ser a mesma que o outro traça. Né? Então, tá tudo dentro da mesma realidade de ter sucesso. Eu tive sucesso dentro dos parâmetros que eu tracei. Está tudo dentro da mesma realidade que é ter sucesso. Então, esse foi sim, uma dificuldade para mim. Ter essa disciplina de estudar todo dia, de se desenvolver todo dia, de crescer todo dia, foi um desafio no começo, né? Lá na minha adolescência. Mas o que me trouxe muita maturidade, né? E além disso, Fê, algo que hoje eu vejo como também um divisor de águas, tá? Isso aqui para mim, que num dado momento da minha vida, eu tomei algumas decisões orçamentárias que comprometeram muito as finanças da minha casa, né? Do meu lar, junto com a minha esposa e tudo mais. E isso por anos, né? Durou alguns anos essas decisões que, infelizmente, o resultado foi negativo. Mas me trouxeram uma maturidade gigantesca e hoje, com certeza, a Ascensão continua como aliada e agora com um intelectual formado diferente do que era antes, né? Isso ajudou muito. E qual foi o seu principal aprendizado nesse momento que você tomou uma decisão que no momento você acreditava Uhum. que era a melhor decisão a tomar, Sim. né? E percebeu que de fato não foi tão boa assim perante os resultados que você teve, mas qual foi o aprendizado que você tirou? Ó, uma coisa é certa, Fê. O que traz sucesso, grandes ganhos, prosperidade, felicidade e qualquer outro adjetivo que a gente queira colocar, chama-se trabalho. Então, meu maior aprendizado foi que trabalhe e continue trabalhando, né? E não é só um trabalho qualquer, tipo, qualquer trabalho. Não, é um trabalho que você, de fato, consiga realizar ele com estamina, com entusiasmo, né? Com disciplina, que eu falei há pouco, e foco. Então, não é qualquer trabalho, é fazer um trabalho com esses comportamentos, né? De ser disciplinado, ser entusiasta, né? Olhar com felicidade para aquilo que você pode fazer, olhar com alegria, né? E ver grandes possibilidades, enxergar oportunidade em tudo. Então, meu maior aprendizado até aqui, o mais simples possível é trabalho. Você consegue tudo que você Continue quiser trabalhando. trabalhando. Você consegue tudo que você quiser trabalhando. Então, para mim, foi o maior aprendizado de tudo que eu já vivi, né? De tudo que eu já passei. Até porque, assim, né? Tem uma frase de um autor que a gente conhece, que é o Brian Tracy. Ele falou o seguinte, né? Que depois de você fazer a sua oração, levanta e vai trabalhar. Simples assim. Simples. É isso. É isso Então, é aí. assim que eu vejo. Então, o maior aprendizado para mim é esse: trabalhe. Trabalhe e tome a decisão de se desenvolver, crescer e ser uma pessoa melhor todo dia. A todo momento, você tem toda a razão. Me conta um pouquinho, André, quais foram as maiores conquistas que você teve até aqui? O que você Opa, tem aí de bom para falar para esse pessoal? que legal. Fê, eu sou do tipo de pessoa, você me conhece, né, já há alguns anos, mas eu sou do tipo de pessoa que considera qualquer upgrade como uma grande conquista. Não importa o tamanho dele. Você fala assim, pô, mas qualquer um. Pô, você fala assim, ó, tô usando um fone de ouvido melhor do que eu usava antes. Foi um upgrade. Então, para mim, isso aqui é uma grande conquista. Pô, tô numa casa melhor do que eu morava antes. É um upgrade. Para mim, isso é uma grande conquista. Então, não importa o tamanho do upgrade, ele sempre é considerado, para mim, uma grande conquista. Sempre, 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 sempre. Fiz uma viagem legal. Pô, foi uma grande conquista. Tudo.
não é somente grandes resultados que você fala, pô, essas sim foram grandes conquistas. Não, para mim todas, eu conquistei algo. Né? Tem outro autor que eu sei que você gosta, que é o Geraldo Rufino, né? Ele fala no mundo dos negócios que, assim, se você tiver $1 de crescimento, de lucro, você cresceu. O lucro é lucro, não quebra ninguém. Então, e o lucro é o mesmo, né? Se foi $1 milhão de crescimento, ou se foi $1, você cresceu de todo jeito, independente da proporção. Então, seja satisfeito com um resultado positivo, não importa o tamanho. Né? E Então, fique a feliz com isso. evolução, posso A dizer que a evolução evolução é psicológica, uma grande conquista, porque uma grande todo conquista. momento a gente está se Todo momento. desafiando contra a nós mesmos, né? A nossa Exatamente. própria estagnação. Então, a Exatamente. Mas em evolução é uma termos grande de. conquista. Exato, exato. Você evoluiu, você conquistou algo. Então, você é uma pessoa melhor. Né? Mas, lógico, tive alguns marcos, né? Nessa trajetória. E que, para mim, foram motivo de orgulho até hoje, né? Como, por exemplo, entrar no mercado imobiliário, construir uma equipe de alta performance, de corretores premium, isso foi uma grande conquista. Sair desse mercado, entrar no mercado em expansão, que é o coaching, e conseguir, junto com outros profissionais, também altamente qualificados, a abertura de 300 franquias em 2 anos, foi um puta marco, né? Então, isso realmente mostra um bom trabalho feito por profissionais qualificados, né? Outra grande conquista, recente, estava calculando aqui, foram cerca de 2.000 horas de entrega de mentorias durante a pandemia, trabalhando nesse Nossa, estilo, né? Então, isso com certeza foi um marco também, né? Em plena pandemia, você não se deixar abater, porque realmente o mercado está muito sentimental, por conta das perdas que a gente está sofrendo, é. mas você seguir em frente, vai fazer o que tem que ser feito. Então, isso para mim foi um grande marco e um orgulho tremendo. Posso dizer mais uma conquista que você tem, que eu te conheço, e Claro, eu tenho que dizer que foi uma grande conquista, a claro. confiança desses 300 franqueados. Porque todos nós, eu já fui franqueada também da SB Coaching, e todos nós confiamos muito no seu trabalho. Se cada pessoa que entrou nessa franquia foi confiando em você, foi confiando na capacidade que você tem de fazer o seu trabalho e ajudar as pessoas a crescerem, porque essa é a sua missão, ajudar as Essa é a pessoas minha a também missão, sem dúvida expandirem. nenhuma. Você falou tudo, essa é a minha missão, ajudar as pessoas a crescerem profissionalmente, pessoalmente, de alguma forma. Isso que você falou é fundamental e agradeço, Fê, pelo reconhecimento, né? Isso para a Mas gente é verdade. é gratificante. A gente tem que se preocupar a todo momento que, de alguma forma, você está inspirando alguém. Você pode, às vezes, não saber, né? Por exemplo, hoje com o uso das redes sociais, ela não é somente um canal de postagem, né? Principalmente para quem é pessoa física e não está usando a rede social como um meio de prospecção e de negócios. Alguém que olha a sua foto está se inspirando em alguma coisa. Então, na hora de postar qualquer coisa, a gente tem que pensar que alguém pode estar sendo impactado positivamente ou negativamente com a minha postagem. Então, você tem que ter empatia nas redes sociais. E principalmente Exatamente. no mundo dos negócios, né? Se você não tiver empatia pela sua clientela, pela sua audiência, você dificilmente vai ganhar uma coisa que está todo mundo em busca hoje, que chama-se autoridade, né? Então é fundamental isso. Exatamente, André. E me diz uma coisa, né? Toda essa carreira aí, 17 anos de profissão, você já se sente realizada profissionalmente? Porra, demais, 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 demais. Extremamente realizado. Eu me sinto muito feliz, né? Onde eu cheguei até hoje. É claro que assim, a gente como pessoas altamente focado em alta performance, a gente tem sempre planos para fazer mais, melhor. Então existem muitos planos ainda de fazer mais e melhor, né? Mas até aqui, super realizado com tudo que eu fiz. Eu tenho muitos, como eu falei, muitos outros planos e que vão, obviamente, amplificar essa realização, né? Então, esses outros planos, depois de executados, medidos, terão fracassos no meio do caminho, isso é fato, né? Meu pai, quando criança, falava assim, uma coisa é certa para a humanidade, um dia a gente vai morrer, isso é a certeza que todo mundo pode ter. E aí, hoje em dia, né, com a maturidade que a gente vai adquirindo, em conversa com meu pai, eu falo para ele, tem outras certezas aí, pai, além da morte. Tenha certeza que a gente um dia vai fracassar, não tem jeito. Você não consegue evitar isso. A questão é o que você vai fazer com o Exatamente. fracasso.
Isso vai acontecer com qualquer indivíduo. Você vai, sim, fazer um negócio e esse negócio, em algum momento, vai ter uma pitada de fracasso, porque é isso que vai te desenvolver, né? Então, brincando com meu pai nessas conversas, a gente fala, não, o fracasso vai fazer parte, isso é certo. Então, eu já tenho que educar minha filha hoje, com 3 aninhos, que, ó, filhinha, não vai ser só de acertos, tá? Terão fracassos. Aprende com eles, se desenvolve com eles e se torna uma pessoa melhor. Então, olhar do ponto de vista de que o mundo não é só rosas, tem os espinhos, é muito importante para qualquer indivíduo, seja a pessoa que empreende no CNPJ do outro ou para o empresário como todo. Ele sabe disso, né? No que eu estou falando aqui, eu estou chovendo no molhado. Mas é importante que ele tire aprendizado, né? E que ele se desenvolva e desenvolva o negócio dele baseado nesses aprendizados. Tá? Então, eu estou muito feliz com onde eu cheguei, né? Onde eu estou, e tenho uma obstinação, né, pela alta performance. E é isso que eu estou buscando todo dia. O que eu vejo muito em você, André, é a sua humildade de estar sempre aprendendo, Eu sempre tô. olhando com esse olhar curioso, em buscar alguma coisa nova ali, né, naquele ambiente ou naquela situação. E isso realmente é encantador, porque quem continua tendo humildade para ter esse olhar de uma criança curiosa, está sempre Uhum. aprendendo. Sempre aprendendo. Eu tenho uma coisa Sempre comigo, Fê, aprendendo. que eu chamo de ofício sagrado, né? Tem até nas minhas redes sociais lá, eu fiz questão de frisar isso. Que é o seguinte, ó, a gente tem que tomar decisões. Todo dia a gente tem que tomar decisões. Algumas são decisões que envolvem finanças, outras são decisões que envolvem demissões, contratações, né, homologações, do ponto de vista de negócio. Mas, do ponto de vista de pessoa, indivíduo, eu tenho um ofício sagrado que é assim, ó, eu tomo a decisão todo dia de estudar todo dia, de crescer todo dia, de me desenvolver todo dia e de entrar em ação todo dia. Então, esses quatro pilares compõem o meu ofício sagrado. Isso eu tenho que fazer todo dia. Então, eu me cobro muito disso. Nossa, que legal isso, André. Então, assim, usar como mantra mesmo. É um mantra, exatamente. E quando você acorda desanimado, o que que você faz? Ah, isso acontece direto, normal, a gente é humano, né? Ah, né? A gente é humano, né? Às vezes as pessoas até pensam assim, pô, mas você não tem um dia que você não acorda às 5, né? Que é o seu hábito? Tem um dia que eu acordo às 8, porque eu fui vencido pela minha indisciplina. Faz parte, tá tudo certo, né? A gente não pode chegar ao ponto de se cobrar e ser exigentes e ser inflexível, né? A gente precisa ser flexível. Empreendedorismo tem que ter flexibilidade, porque crise vai aparecer. Então, se você não tiver flexibilidade, você não se adapta. Não se adapta, você quebra. Então, na vida, você não pode ser inflexível com você. Então, sim, me dou o direito de acordar sem ânimo para fazer nada. Aí a questão que fica é o que eu decido fazer depois que eu percebo que eu estou assim. Né? Então, depois que eu percebo que eu estou assim, eu vou para o meu mantra, como você bem falou. Ó, lembra que você tem essas decisões que você tem que tomar todo dia? Lembra, então tá certo. Pega um livro aí, começa a ler, que daqui a pouco o entusiasmo e a motivação vem. Ou do tipo, vai lá para academia, chega lá, na hora que você levantar o peso, também vai vir motivação. Ou vai lá para a empresa, começa a trabalhar, que na hora que você estiver trabalhando, a motivação também vai vir. Então não se preocupa se ela não nasce antes de você começar a fazer alguma coisa. Ela nasce depois, durante o processo. Nossa, muito legal você falar sobre isso, porque as pessoas acham que uma hora você vai ficar gostoso. Eu recebo perguntas todos os dias assim, mas uma hora você acostuma? Uma hora fica gostoso? Não, é igual atividade física. No final das contas, os esportes ensinam muito pra gente. No momento que Muito. você estagna, no momento que você não sente mais dor, ou não sente que você está se desafiando no esporte, você não tem mais resultado. Exato. Você entra num Exato. efeito platô. E esse efeito platô faz com que você se esforce, mas não tem resultado nenhum. Esse é o mundo dos É, negócios também. é Momento, isso você aí. disse mesmo que teve um momento que você não estava mais sentindo que estava aprendendo, que tudo estava muito Uhum. robótico. Isso vai deixando a gente cinza, vai tirando um pouco do brilho das Tira, coisas. Então, o tira. esforço, ele é realmente importante para você se desafiar e perceber que você pode ir além, né? Sem dúvida. Você falou agora das pessoas perguntarem, em algum momento fica gostoso? Em todos os momentos é gostoso. É gostoso o resultado do que você fez. Né? Isso aí, gosto.
o processo, o treino, por exemplo, chega lá pro Usain Bolt e pergunta para ele, foi gostoso 4 anos de treino? Foi gostoso correr e exigir o teu corpo ao máximo? Ele vai dizer, foi gostoso pegar nas Olimpíadas e subir no pódio em primeiro lugar e pegar as 3 medalhas de ouro. Então, toda vez que eu pego a medalha de ouro, eu falo, foi gostoso pra caralho. Exatamente. E aí, logicamente, você se orgulha de tudo que você passou, inclusive das dificuldades, Muito, né? muito. Todas elas, todas elas. Aí eu queria saber de você. Se você tivesse que dar um conselho para essa moçada, né, que quer crescer profissionalmente, ou que quer montar no seu negócio, mas ainda não se acha capaz, qual conselho você daria para essas pessoas? Fê, eu gosto sempre da simplicidade, né? A gente tem o hábito de complicar muitas coisas, né? Por exemplo, quando você faz uma pergunta dessa para mim, muita gente está esperando, talvez, ouvir a fórmula mágica. Porra, ele vai me dar o livro que vai mudar meu resultado. Ele vai me dizer o método que vai fazer eu ganhar mais dinheiro. Ele vai me dizer qual é a solução para eu ser mais feliz e realizado com o que eu faço. Não. Conto de fadas só existem nos contos de fadas e na Disney, né? Então, a fórmula é o seguinte, ó, se eu posso dar um conselho, e é importante isso, é o seguinte, decida imediatamente investir em conhecimento. Imediatamente. Nunca é tarde e você pode, talvez, sentir que está atrasado, mas nunca é tarde. Se investir em conhecimento hoje, você pode ter certeza que você vai ter mais resultado e vai alcançar melhores ganhos monetários, pessoais, profissionais na tua vida. Não só investir em conhecimento, mas também traçar um plano para entrar em ação, né? Sabe o ditado que está todo mundo falando, que é afiar o machado? Né? Fui lá, fiz um curso, fui afiar o machado, certo? Fui lá, me desenvolvi, afiei o machado. Fui lá, tive uma conversa com alguém, afiei o machado. A questão é, o que você faz com o machado afiado? Se você não fizer nada com o machado afiado, sabe quem que ele corta? Você mesmo, porque você vai ter um conhecimento não aplicável e você não vai ter mais resultado, você não vai ser uma pessoa melhor. Nossa, essa foi matadora, hein? Então, quando o machado está afiado, você precisa decidir o que você vai cortar com ele afiado, porque senão você vai cortar a si mesmo. Você vai cortar seu pescoço, né? Daqui a pouco. É você. É isso aí. Então, ó, invista hoje mesmo, imediatamente em conhecimento e trace um plano para aplicar esse conhecimento. Senão não vai servir de nada também. É dinheiro jogado fora, é tempo desperdiçado. Legal você ter comentado sobre a Disney. Eu assisti um documentário ontem sobre toda a trajetória da construção dos parques. Muito legal, vale muito a pena, tá? Depois indica lá, da Disney Plus, chama Imagineering. Muito legal, chama Imagineering, que é justamente o setor de imaginação da Disney, onde tudo se cria. E nem lá tudo é flores. Foram muitas dificuldades que eles passaram, de orçamento, de conflito de sócios, de sucessões, de presidências mal-sucedidas, para poder criar essa marca que é tão valiosa e tão encantadora. Sim. Então, se até a Disney, que é, para mim, uma referência de encantamento e conto de fadas, não foi tão conto de fadas assim quanto a gente vê, quem dirá a gente no mundo aqui real? Exato. Mas isso que você falou foi importante. E obrigado pela dica. Eu tenho lá o Disney Plus, já tá na minha lista aqui para assistir. Muito bom o documentário. Você falou uma coisa importante que é assim, né? Quando eu falei de conto de fadas, né? O que eles entregam, não, são encantamentos e contos de fadas, mas por trás existe um empreendimento com todos os desafios que qualquer outro empreendimento enfrenta, né? Então, para chegar naquele nível, o que é feito, né? Então, excelente dica, Fê. Inclusive, eu vou assistir. Eu estou bem preocupada, André. Eu queria que você me trouxesse uma dica para esse pessoal que está começando. Estou preocupada mesmo com essa moçada, tá? Com a nova geração aí, a geração que está vindo comandar o planeta, que é uma geração que está com muita dificuldade de entender que existe bastidores, que existe esforço, existe luta, existe tempo para as coisas se maturarem, para as coisas se consolidarem, que precisa mesmo de um certo esforço para você realmente obter resultado, que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Você simplesmente não vai acordar de manhã e vai cair rios
de dinheiro na tua cabeça. Então, eu estou bem preocupada com isso, é por isso que eu me esforço tanto para passar um conteúdo de qualidade e convidar pessoas como você, que são reais, profissionais reais, para trazer um pouco de consciência. Então, assim, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, infelizmente, eu queria que você trouxesse um recado para essa moçada que está começando aí nesse universo, ou da carreira ou do empreendedorismo. Top. Tem uma palavra que define o que essa nova juventude hoje precisa dar atenção. Chama-se consistência. A juventude que vai, talvez, né, governar o nosso planeta, nosso país e tudo mais, precisa entender um pouco mais o conceito de consistência, né, porque são muito voláteis, né? Mudam de decisões o tempo todo, né? Eu vivencio isso aqui em casa com uma filha de 3 anos, né? Quer tudo e não quer nada, então não tem consistência nas decisões e nos afazeres, né? No que se faz. Investem muito em conhecimento e pouco em ação. Então, para mim são duas palavras, 3 palavras e 2 a gente junta ela numa só. A primeira é consistência, precisa investir em consistência, precisa ser consistente. Bom, a gente está aí nas redes sociais e vivendo a transformação digital, a gente sabe a importância da consistência, né? Você não ganha audiência nem autoridade sem consistência. Segundo, é planejamento e ação. Então, eu junto as duas e planejação. Então, consistência e planejação o tempo inteiro. Se isso não existir, se continuar volátil, se continuar nessa tocada do tipo, gosto disso hoje, mas não gosto disso amanhã, não vai construir futuro promissor, não vai ter estabilidade, não vai ter autoridade, né? Vai ser sempre aquela pessoa que vende uma ideia. E o mundo está saturado de vendedores de ideia. André, me conta, onde que a gente pode te achar? Qual é a sua rede social? Onde que você está? Conta pra gente. Eu tenho como 2 focos, 2 redes sociais, então Instagram e LinkedIn, lá onde eu divulgo todo o meu trabalho, o meu dia a dia, um pouco do meu estilo de vida, um pouco da minha vida pessoal, né, também. Então, estou no LinkedIn, André JP Oliveira, e estou no Instagram como @proandreoliveira. Muitos perguntam, o que é o PRO, né? Outro dia me mandaram uma mensagem, o que é o PRO? O PRO pode ser aquilo que você denominar como profissional, professor, proatividade, produtividade, tudo que vai PRO no nome, o meu nome está ligado. Então, caramba, que legal, gostei. Nossa, eu estou realmente emocionada com esse bate-papo que a gente teve aqui, André. Assim, agradeço novamente por estar aqui com você. Foi muito rico, aprendi muito com você, troquei muito aqui com você. Obrigado. E fico muito feliz de a gente poder, as pessoas terem acesso a esse conteúdo. Obrigada mesmo, de coração. E volta mais vezes, quero você mais vezes aqui para a gente conversar mais. Conta comigo, gente, eu agradeço muito o seu convite. Esse foi mais um podcast e também, né, nosso vídeo que vai para o YouTube. Espero que vocês tenham gostado. E acessem, compartilhem, comentem, conversem sobre esse assunto. É primordial que a gente realmente tenha conteúdos de qualidade com pessoas reais. Um beijo e até a próxima. Obrigado a todos, obrigado, Fê, pelo convite. Valeu.